Olá, muito boa noite. Professores estaduais prometem paralisação e ameaçam entrar em greve. Minas Gerais tem 142 cidades em situação de emergência por conta da seca. Polícia encontra 350 quilos de maconha em carro abandonado na localidade de Leal. Mulher com mandado de prisão em aberto é detida em Lagoa Formosa. Estradas rurais em péssimas condições provoca transtornos e comunidades pedem melhorias. O NTV News traz uma série especial de reportagens sobre o trânsito e vamos começar mostrando que as orientações devem iniciar desde cedo. E mais. Hidrocefalia canina, problema raro e com alta taxa de mortalidade. E os benefícios da natação para os bebês. Os detalhes a gente te conta a partir de agora. Uma mulher de 25 anos foi presa em Lagoa Formosa. Havia um mandado de prisão contra ela. Por vários momentos, a mulher tentou esconder sua verdadeira identidade, mas a Polícia Militar conseguiu localizar um documento onde foi identificado que ela tem um mandado de prisão em seu nome. Numa abordagem a uma casa de encontro, conhecido como Zona Boêmia, a gente localizou uma mulher que aparentemente estava com sinais de ter feito o uso de bebidas alcoólicas e drogas, e que não condizia muitos dados, não passava muitos dados. Em certo momento das buscas, a gente localizou uma identidade que não batia no sistema, porém tinha a foto dela colada nessa identidade. Ela negou que a carteira de identidade seria dela e forneceu um outro nome, dizendo que se chamava Meire de Souza Cabral. A gente, ao confrontar esses dados, comprovou que também não se tratava de Meire. Aí a gente localizou um cartão Bolsa Família, em nome de Mônica de Souza Cabral. Foi onde a gente conseguiu ver que ela estava mentindo o nome, que o verdadeiro nome dela seria este Mônica de Souza Cabral, e que havia contra ela um mandado de prisão expedido na cidade de Goiânia por tráfico de entorpecentes. Mônica de Souza Cabral, de 25 anos, foi conduzida para a delegacia de Patos de Minas e, além de cumprir o mandado de prisão, poderá responder também por falsidade ideológica. Foi feita a prisão dela por fornecer dados falsos, por falsificação de documento, que ela está com identidade falsa, e pelo mandado de prisão que encontra em aberto, que ela está cumprindo pena na cidade de Goiânia. O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, aceitou hoje denúncia apresentada pela Força Tarefa da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia da Silva, e outras 6 pessoas. Com a decisão, todos viram réus das investigações. Na denúncia apresentada na semana passada, o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, disse que Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na operação. O ex-presidente foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, Lula recebeu 3,7 milhões de propina de empresas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras, por meio de vantagens indevidas, como a reforma de um apartamento triplex no Guarujá e pagamento de despesas com guarda-volumes para objetos que Lula ganhou quando estava no cargo. As vantagens teriam sido pagas pela empreiteira OAS. As eleições municipais de 2 de outubro terão 475.363 candidatos em todo o país. 68,6% são homens, mas a maioria do eleitorado é feminina. As mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro, sendo mais de 53% do total apto a votar. Em relação aos candidatos, a realidade é oposta. Os homens são quase 7 em cada 10 políticos que estão disputando vagas de prefeito, vice-prefeito e vereadores, segundo a Justiça Eleitoral. São 326.149 candidatos do sexo masculino, 68,61%, e 149.214 do sexo feminino, 31,39%. Apesar da diferença, de forma geral, os candidatos e coligações conseguiram cumprir o dispositivo da Lei das Eleições, que prevê o preenchimento mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatos de cada sexo. Em relação à cor,
Os candidatos são, em sua maioria, brancos e têm entre 45 e 49 anos. Em relação aos eleitores, dos 144 milhões aptos a votar, 41,1 milhões, 28,5%, informaram à Justiça Eleitoral que não completaram o ensino fundamental, que compreende as séries do 1º ao 9º ano. Segundo dados do TSE, 27,39 milhões de eleitores, ou 19%, completaram o ensino médio, enquanto 27,38 milhões disseram não ter concluído essa etapa. As eleições municipais deste ano serão realizadas em 5.568 cidades. A partir desta terça-feira, os contribuintes podem emitir e armazenar o comprovante de inscrição do CPF no telefone celular. A Receita Federal lançou nova versão do aplicativo Pessoa Física, que incorpora o serviço. De acordo com o Fisco, cerca de 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com a nova ferramenta. O comprovante de inscrição pode ser compartilhado por e-mail e por aplicações diversas, como WhatsApp, Facebook e Telegram. O documento é salvo automaticamente na área de arquivo do celular. Em caso de extravio do comprovante salvo no celular, o cidadão poderá emitir novo comprovante de inscrição por meio do aplicativo da Receita quantas vezes forem necessárias. Já já a gente vai mostrar uma doença rara que acomete os cães e os benefícios da natação para os bebês. A hidrocefalia também atinge os cães e a alta de mortalidade é grande. Ela costuma ser diagnosticada em cães de pequeno porte nos primeiros meses de vida. Normalmente, a hidrocefalia é diagnosticada em filhotes e suas causas podem ser por predisposição genética ou adquirida. A hidrocefalia em cães é um distúrbio que ocorre principalmente em raças pequenas, alguns terriers, poodle, shih tzu, luda da Pomerânia, mas ela também pode acometer alguns animais SRD, né, que é sem raça definida, que vêm desse cruzamento dessas raças. A hidrocefalia ela pode ser congênita ou adquirida. Tá? Os casos mais comuns que a gente tem é a hidrocefalia congênita, que ela geralmente acomete filhotes até 2 anos. Trata-se de uma anormalidade, tá, do escoamento do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que recobre o sistema nervoso central, né, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula espinhal. É uma anormalidade que ocorre em onde você tem a diminuição da liberação desse líquido, porque ele é constantemente produzido e absorvido para a corrente sanguínea. E as membranas aracnoides que são responsáveis pelo escoamento, digamos assim, desse líquido, e por uma anormalidade ou algum tumor ou alguma patologia, esse líquido não ocorre. E ocorrem deformações no crânio em virtude desse aumento da pressão intracraniana e a dilatação dos ventrículos, o que ocorre algumas anormalidades na formação do crânio do animal. Os sintomas são bem perceptíveis. Há uma alteração e retardo no desenvolvimento do animal, além de apresentar características físicas bem específicas. É descoberto através de sinais clínicos, né, por geralmente anormalidades anatômicas que a gente vê. Então são animais que a hidrocefalia ela leva a má formação do crânio. Geralmente esses animais têm um crânio mais abaulado, aumentado de tamanho, e junto com isso eles possuem o forame, que a gente forame infraorbitário, estrábico, como se tivesse um estrabismo humano, onde esse forame ele tende a abrir, né? Então o animal ele fica com o olho mais para fora. E o principal sinal clínico é que esse animal ele não se desenvolve da maneira em que... Então ele tem déficit de aprendizado, déficit locomotor e algumas anormalidades neurológicas. Esse animal pode apresentar convulsão ou outras patologias afins. A doença não é muito comum. Seu índice é abaixo de 0,5%. Mas mesmo com o índice sendo baixo, não deixa de preocupar os profissionais da área. É uma doença que a gente sempre tem conhecimento dela, mas se você comparar com outros aqui, a incidência é bem baixa. Tá? Não chega a ser uma incidência muito grande. Os estudos mostram que esse tipo de incidência ele chega a menos de 0,5%. Tá? Em filhotes de ninhadas. Então não é uma doença que apresenta tanta incidência. O tratamento é bastante delicado
iniciando pelo medicamentoso e, caso não obtenha sucesso, é necessário recorrer a procedimento cirúrgico. O tratamento ele é baseado numa questão clínica, né? Ele é baseado num aspecto clínico, onde o animal ele vai estar usando alguns medicamentos que vão inibir um pouco a produção desse líquido e aumentar o escoamento desse líquido. Esse é um tratamento clínico paliativo, ele pode surtir efeito ou não. Em caso de insucesso desse tratamento, esse animal ele é reavaliado e encaminhado para a cirurgia. Tá? A cirurgia consiste, nos últimos anos, de criar um caminho para o escoamento desse líquido direto do encéfalo para o abdômen. Tá? Mas não é um procedimento simples e ele só é feito quando realmente o tratamento clínico não surte efeito. O governo brasileiro reajustou a bolsa de profissionais do Mais Médicos em 9%. O aumento vai provocar impacto de 300 milhões de reais no orçamento. Outra mudança anunciada é a ampliação da participação de brasileiros formados no exterior. O governo quer substituir 4 mil cubanos por brasileiros em 3 anos. A natação traz inúmeros benefícios para a saúde e pode ser praticada também por bebês. Além de ajudar no desenvolvimento, também previne doenças respiratórias. A indicação é de que inicie as aulas aos 6 meses de idade. A aula dura cerca de 30 minutos e, de uma forma lúdica, busca desenvolver ainda mais a coordenação motora dos bebês. Os bebês são a partir de 6 meses e até os 3 anos. A partir de 4 anos já é considerado criança, né? E aí já são outros fundamentos, são fundamentos mais aprimorados. Aqui no bebê a gente trabalha muito a parte da diversão. Então, através de brincadeiras, com material didático bem colorido, bem divertido, que nós vamos estar aplicando e aprimorando algumas atividades que eles exercem, que eles já, na verdade, nascem com isso. Por exemplo, equilíbrio, coordenação motora, né? A gente trabalha também muita socialização. Então, e sem falar em interação, né, pais e criança, porque os pais acompanham a criança nessa aula que aqui dura 30 minutos. Outro ponto positivo da natação para bebês é a prevenção de doenças respiratórias. A natação ajuda muito, principalmente para crianças que têm problemas de respiração, essas doencinhas respiratórias. Então, assim, ela ajuda muito em todos os pontos. Só tende a desenvolver a criança que trabalha na natação. Existe a temperatura ideal das piscinas e uma técnica específica de natação para desenvolver junto a essas crianças de acordo com as idades. Nós damos aula pelo menos uma vez no ano, as crianças de roupa, fazemos elas saltar na piscina com roupa, a fazer flutuação, procurar uma beirada e mostrando para ela como seria se ela caísse numa piscina que não dava profundidade. Isso é trabalhado. A temperatura aqui na Medley é de 29 a 32 graus, que é o ideal para uma criança de 6 meses a 3 anos. A piscina maior um pouco menos, porque já não precisa de uma temperatura tão alta assim. Existem 2 formas de metodologia de aulas de natação infantil. E essas aulas podem evitar que tantos acidentes de afogamento envolvendo crianças aconteçam. Há uma metodologia americana que não é aprovada pela INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, que é uma metodologia forçada que trabalha somente salvamento aquático. Aqui na escola a gente trabalha o salvamento aquático como uma noção e isso vai trabalhando de forma lúdica. A criança ela tem um melhor desenvolvimento na água e ela consegue se salvar caso necessário, mas isso é um trabalho a longo prazo. O bebê ele não entra com 6 meses e com 8 meses ele consegue se salvar. Ele cria um ambiente melhor para isso e isso vai sendo trabalhado durante o tempo. Com 3 anos pode ser que o pai tenha uma tranquilidade melhor quando vai levar o filho para o clube. Mas é sempre importante lembrar que a fiscalização, olhar a criança quando ela está perto de um meio líquido é fundamental. Sheila mantém seus filhos na aula de natação desde bebês e acredita na importância desse aprendizado, além de notar a melhoria no desenvolvimento de seus filhos. Desenvolveram bastante, primeiro porque eles já gostavam bastante de água e a gente mora onde tem piscina, então eu tive uma necessidade de colocar eles, primeiramente porque eles adoram
e eles desenvolveram bastante. A maioria dos pais que estão aqui conosco sempre relatam que as crianças assim, desenvolveram muito, estão mais ativas, estão se alimentando melhor, dormindo melhor também, estão tendo convívio com outras crianças com mais facilidade, vê outras crianças e conseguem se interagir de uma forma mais prazerosa, mais tranquila. Então, assim, graças a Deus a gente só tem benefícios. Daqui a pouco você vai ver que estradas rurais em péssimas condições provocam transtornos e comunidades pedem melhorias. "142 cidades de Minas decretaram situação de emergência por causa da seca, conforme o último boletim emitido pela Defesa Civil. Em algumas delas, o racionamento de água já foi implementado e a previsão é de que o cenário se agrave caso não seja viabilizada a liberação de recursos por parte da União. Tiveram pedido de situação de emergência homologado pela União ontem Bocaiúva, Jequitinhonha, Ubaratiba, Claro dos Poções, Laçance, Medeiros e também Presidente Olegário. Para solicitar recursos, o município deve apresentar o plano detalhado de resposta para o Ministério da Integração Nacional. Com base nesses documentos, o órgão define o valor a ser disponibilizado para a execução das ações. A situação de emergência é declarada mediante decreto do prefeito ou do governador do estado. Além de poder pleitear recursos da União, o reconhecimento permite o acesso a outros benefícios como a renegociação de dívidas e também a aquisição de cestas básicas. As chuvas nem começaram e o problema já apareceu. As estradas rurais na região de Major Porto e Bom Sucesso estão em péssimas condições. Obras foram prometidas, mas ficaram no papel. Quem é obrigado a trafegar pelas vias para escoar a produção, por exemplo, contabiliza os prejuízos. Indignados, eles pedem atitudes da administração municipal. As estradas na região de Major Porto e Bom Sucesso têm causado grandes transtornos à população daquela região. A queixa é geral. As estradas aí tá péssima, ruim, muito ruim. Tem muito buraco, poeira nem se fala porque é época dela, né? Mas está precisando. Infelizmente, é uma preocupação que sempre preocupou a gente que é da zona rural, é um conforto a menos, o meio de transporte nosso é meio precário. Desde da BR lá, 365 até Bom Sucesso, está crítico. Está crítico mesmo, está precário. São quase 20 anos que moradores da região sofrem com essas estradas em péssimo estado. A obra marcada para ser realizada está parada e não se vê nenhuma ação para solucionar o problema. O pessoal da prefeitura está com 6 meses que está no bom sucesso. Pode olhar a estrada que eles arrumou, não tem nada arrumado. Fica à toa e não arruma. Infelizmente, o pessoal parece que dá menos preza às pessoas, produtores, pessoas que têm fazenda, que sempre utiliza de passar nessas estradas. E a estrada não é arrumada, não é porque o povo não quer, que os fazendeiros quase toda ajuda. Dá cascaio, a prefeitura não faz nada, né? Os moradores se sentem desamparados. Produtores rurais e comerciantes estão sendo prejudicados com a dificuldade de acesso, impossibilitando o frete de produtos, além de gerar riscos aos motoristas que se veem obrigados a andar pelas estradas precárias. Eu que sei bem como é que está a estrada, porque eu vou com um tambor d'água aí derramando daqui até lá, porque se não for bem tampado, as bacadas que tem é fácil até de virar. É um risco, mas é um risco que eu tenho que correr, porque é o meu único recurso. 600 isolados. Aqui, nós é o derradeiro ponto do município, né? Porque não tem estrada, não tem nada, tudo que precisa não tem, não dá assistência para nós. Nossa equipe de reportagem passou por parte da estrada e em alguns trechos teve muita dificuldade de trafegar. De acordo com os moradores da região, muitos carros quebram ali diariamente. Direto quebra, inclusive até o caminhão, quase todo mês tem que levar para arrumar. É mola, quebra, é tudo quanto há. Tem vezes que até acidente, porque as estradas são ruins e as pessoas vêm na contramão, vai desviar, então dá um problema. Eu mesmo já quebrei a coluna, caí nela aí, ó. E o prejuízo não é só do comércio e dos veículos que quebram, mas também na assistência à saúde. Médicos ficam semanas sem ir na região e o argumento é de que as estradas de acesso estão em péssimo estado. Os médicos falaram que não tinha carro, tinha muita poeira e os carros estavam tudo velho. Fica sem assistência, faltando remédio.
Inclusive eu mesmo bebo remédio, eu tenho que comprar. As crianças da zona rural já ficaram sem aulas por muitas vezes, porque o ônibus não conseguia completar o trajeto. Tem sobrinho que mora lá na extrema para baixo ali, que o transporte escolar vai lá na porta, não tem condição de tráfego, né? Então fica difícil. Tem muitos da roça, não vêm para a escola, falta de estrada. Porque não tem estrada para vir, os carros quebram, não dá conta de passar. E fica parado. Os meninos ficam prejudicados, né? O receio é de que a situação piore ainda mais com o início do período chuvoso. A tendência é essa, né? Porque se chover, a gente espera que precisa chover, e chovendo como nós precisamos, se não der um cascai nessa estrada aí, nós estamos sem estrada. Você vê aqui uma estrada que hoje é escolar, né? Precisa demais dessa estrada aí para conduzir criança, não é uma estrada boiadeira qualquer, não. Precisa de ter uma segurança, né? É preocupante. Nesse tempo agora vai ver esperando lá da chuva, que a gente precisa também e tem que pedir a Deus bem muita chuva. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar quietas às vezes. Se eles não tomam as providências agora até a entrada das águas, vai ser difícil, né? Que tem um transporte escolar, tem transporte, tem um leiteiro, tem um ônibus de coletivo que passa todo dia, como é que faz? A situação está insustentável e todos pedem uma atenção do poder público para que se tome uma providência imediata. A gente está pedindo o bom senso e a compreensão das pessoas, que olhem mais para esse lado. Precisa deles para tomar essas providências. E é só eles. É Deus e eles. Então as pessoas que estão lá que tem que ver e olhar com carinho, ver a simplicidade das pessoas que moram na zona rural. Eu acho que merece, porque é um lugar de muita gente, todo mundo trabalhador, né? E precisa de ter um certo conforto. Pelo menos umas estradas arrumadas, porque se não tiver isso aqui, nós podíamos receber, é isso. E se não tinha nem isso. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que conscientização sobre o trânsito deve começar cedo. O preço de muitas hortaliças caiu em agosto. A batata foi o alimento que teve a maior redução, seguida pela cebola. A alface e cenoura também ficaram mais baratas. Já o tomate teve aumento de 7%. Os resultados são do 9º Boletim Prohort da Conab. Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União em 57 das 104 gerências do INSS revelou que 1.600.000 auxílios-doença pagos em maio de 2015, 45% desses tinham indícios de irregularidades. Outro problema verificado é a demora no agendamento de perícias, 24 dias, enquanto o recomendado é de até 5 dias. Segundo o INSS, serão revisados 530.000 auxílios-doença e 1.181.000 aposentadorias por invalidez ao longo de 2 anos. O NTV News vai trazer uma série de reportagens de alerta sobre o trânsito e a conscientização sobre o papel de cada um deve começar cedo. As escolas também têm feito ações para um trânsito mais seguro. Várias campanhas estão sendo desenvolvidas pelo SEST-SENAT junto a órgãos de segurança pública a fim de conscientizar a todos da responsabilidade que temos para se ter um trânsito mais seguro. Nos dias 19 a 22 de setembro, é a vez das escolas estarem participando da campanha. Essa campanha específica das escolas é uma campanha de conscientização dos alunos, crianças e adolescentes, para que eles possam estar cobrando dos pais, possam estar se orientando no trânsito sobre o que é correto, o que é certo para a gente estar realizando no nosso dia a dia. E também para conscientizá-los, para que no futuro eles sejam motoristas conscientes da responsabilidade que eles têm. Sempre chamando a atenção deles que nós, no nosso dia a dia, podemos fazer algo melhor. Podemos trabalhar por um trânsito mais pacífico, por um trânsito melhor para todos nós. A palestra foi preparada pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipam, que vão a várias escolas públicas falar sobre educação no trânsito. Eu, como professora, e meus alunos da disciplina de mobilidade urbana, dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, eles aceitaram esse desafio de participar da Semana do Trânsito, fazendo palestras,
dentro das escolas da rede pública e estadual e municipal, né? E abraçaram com vontade, estão se esforçando bastante, e a gente está vindo até as escolas para conscientizar os alunos a respeito da importância de ter atitudes corretas dentro do trânsito. Tanto no que tange a pedestres, ciclistas, motoristas, né, automóveis e motocicletas, a importância do transporte coletivo, enfim, falar sobre o trânsito de uma forma geral, conscientizar sobre os atos corretos e incorretos que cada um comete dentro da cidade, visando diminuir o número de acidentes, para a gente ter uma cidade mais tranquila, né, do ponto de vista da mobilidade. Na palestra, os alunos de arquitetura e urbanismo buscam tratar do assunto de forma dinâmica, chamando a atenção das crianças e adolescentes. Quando nós montamos a palestra, nós deixamos claro que ia ser um único modelo de palestra, focando bastante em imagens e mudando, na realidade, somente o vocabulário, a maneira como falar. Porque eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, se a gente coloca uma imagem que realmente causa impacto, é só adequar mesmo a maneira de falar. Para os mais novos, trabalhar com uma linguagem diferente, para os mais velhos, ser um pouco mais direto, não tem que ficar com muito rodeio, porque eles já entendem mais a respeito do assunto e dos problemas que as nossas atitudes trazem para o trânsito. Para os diretores das escolas, receberem palestras extracurriculares são essenciais para agregar conhecimento aos alunos que se envolvem bastante nessas ações. Então, se sempre que vem uma pessoa falar, né, para eles, além dos nossos professores, é muito bom. A conscientização deles é importante porque eles têm um futuro inteiro para frente. Ainda nessa edição do NTV News, professores estaduais prometem paralisação e ameaçam entrar em greve. E cerca de 350 quilos de maconha são encontrados em carro abandonado. Um veículo abandonado no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-365, na localidade do Leal, chamou a atenção. A polícia foi acionada e, ao abrir o veículo, teve uma surpresa. Foram encontrados 280 tabletes de maconha. A polícia quer descobrir agora quem deixou a droga dentro do carro. O veículo Gran Siena, com placas da cidade de Sete Lagoas, estava estacionado neste local, no pátio do posto Paraty. Segundo informações, ele teria sido deixado aqui pela manhã de segunda-feira. Na terça, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Militar teve informações de que o carro estava cheio de drogas. A abordagem foi feita então com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O veículo estava fechado, porém destrancado, e dentro, a surpresa. Foram encontrados os sacos cheios de maconha. Ao todo, 8 sacos com a droga que estavam no porta-malas, no banco traseiro e no banco dianteiro do veículo. Situação atípica, né? Um veículo abandonado no pátio do posto, grande quantidade de droga, né? Uma quantidade incomum para os padrões de apreensão que a gente tem visto nos últimos tempos. Não posso ainda precisar em quilos, né? Mas são 8 sacos contendo tabletes de substância semelhante à maconha, provavelmente maconha. Foi abandonado aqui ontem por volta das 7 horas da manhã e caminhoneiros, né, que passavam pelo local e retornaram hoje, vendo o carro na mesma posição, conversaram entre si e alguém, né, chegou aqui até o veículo, abriu uma das portas e percebeu esses tabletes semelhantes aos tabletes de maconha. Ligaram no 190, né, uma ligação anônima, denunciando a presença do carro, que ele estava aberto e que havia aqui dentro substância que poderia ser droga. Peritos da Polícia Civil foram até o local e colheram impressões digitais no veículo. A polícia ainda não tinha informações de quem teria abandonado o carro com a droga. Os primeiros levantamentos davam conta de que o carro não teria nenhum impedimento, mas a suspeita é de que a placa seria clonada. O veículo também teria passado no dia 18 de setembro em 2 postos de pedágio na BR-262. Um próximo à cidade de Luz e outro em Campos Altos. Por enquanto, nenhuma informação para elucidar o caso. Nós temos alguns documentos de pedágios, né, aqueles bilhetes de pedágio, que podem nos dar uma noção do trajeto do veículo até chegar aqui. Mas informação relevante quanto à identificação de autoria, por enquanto não. Alguns outros documentos que foram localizados no interior do veículo estão sendo periciados, né? A perícia técnica esteve no local
e colheu vários vestígios, dentre eles alguns documentos, que podem fornecer para a Polícia Civil elementos aí necessários e suficientes, né, esperamos nós, para que tenha o curso, né, proveitoso do inquérito policial. A droga ainda não havia sido pesada, mas estima-se que sejam cerca de 280 tabletes de maconha. A situação intriga as polícias. Quem teria deixado abandonado aqui no pátio do posto Paraty, próximo a Patos de Minas, da BR-365, um carro como esse, seminovo, recheado de maconha? O veículo foi guinchado para o pátio do Detran. A droga foi transferida sob forte esquema policial para a delegacia em Patos de Minas. Olha, um veículo de 7 Lagoas, aparentemente sem queixa, furto e roubo. A gente suspeita que pode ser clonado, né, o veículo. E aí somente o perito também, né, com exames específicos lá com relação à numeração do motor, numeração do chassi, que vai poder falar isso posteriormente. Ele precisa de recursos que a gente não tem disponível aqui no local. Contamos aqui também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, dada a quantidade de droga e a necessidade de segurança também no percurso aí para Patos de Minas, está nos apoiando aí com a escolta. Nesta quarta e quinta-feira, os professores da rede estadual prometem cruzar os braços. Os servidores querem forçar uma renegociação salarial com o governo. Edna Maria é professora de História há mais de 20 anos. Segundo ela, as atuais condições de trabalho têm deixado os profissionais desmotivados. Porque você não vê um futuro, não vê perspectiva, né, de melhora. Quando você acredita que está conseguindo alguma coisa, você leva uma rasteira, né? Então fica difícil você se manter assim. Em protesto contra as medidas impostas pelo governo, os servidores da educação resolveram paralisar as atividades nas escolas em busca de melhorias. Os projetos de lei que vai retirar os direitos, né, adquiridos, a cobrar as promessas não cumpridas do governador, né, principalmente a quebra da promessa e os direitos, né, o piso que foi conquistado a duras penas, que está em risco, a questão da paralisação das promoções, a questão da aposentadoria, acabar com a aposentadoria especial dos professores, o fim dos investimentos na educação. Nesta quarta-feira, o movimento é estadual, mas na quinta, a paralisação atingirá praticamente todas as escolas do país. A grande maioria das escolas, tanto da região quanto local, eu acredito que vão paralisar, mas não 100%. Amanhã a gente espera que o governador cumpra as promessas, né? E na quinta a gente vai engrossar o movimento a nível nacional, né? Que não é só os trabalhadores da educação, também os trabalhadores da educação que estão perdendo direitos, né? Então a gente visa sensibilizar mesmo e dizer que nós estamos na luta, que a gente não quer literalmente nenhum direito a menos. Ainda de acordo com a coordenadora do Sindiúti, haverá uma reunião às 9 horas desta quarta-feira para tratar sobre os assuntos relacionados à paralisação. Além disso, no final da tarde, os servidores da educação irão realizar uma manifestação na Praça do Coreto. A primeira reunião vai ser às 9 horas, vai ser aqui na sede, a Rua Major Gotti, número 1022, sala 406. E a outra concentração vai ser no Coreto, às 17 horas, conjunto com outros segmentos da sociedade. Os bancários que estão fazendo greve, eles estão se propondo participar conosco, a sociedade, os alunos, porque tem uma proposta de reforma do ensino médio, que a hora que essa proposta for implementada, os alunos vão levar um choque terrível e os pais também. Vai ser uma proposta assim para retroceder há muitos anos a questão da educação, não só com relação a verbas, mas com relação a currículos também. Por hoje é só. Outras informações você acessa o site patujá.com.br. O NTV News de hoje fica por aqui. Volta amanhã em nova edição às 19 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã.